Olá, minhas caras amigas, olá, meus caros amigos, que satisfação revê-los, né? Eu sou o professor Alexandre Salim e nós estamos juntos aqui nesta preparação maravilhosa aqui do nosso Saraiva Prova para o nosso exame de ordem primeira fase. Bom, a nossa disciplina é o penal, a disciplina mais excitante, mais apaixonante do direito. Você não concorda? É o direito penal e nós vamos destruir, nós vamos gabaritar. Eu quero ver você detonando as nossas 6 questões de penal. E mais, eu te quero junto comigo depois na segunda fase. Os nossos alunos de segunda fase que têm optado pelo penal, aliás, a disciplina que é a maior, a campeã, a mais escolhida dos alunos que fazem a prova da OAB. Eu te quero comigo depois em direito penal. Eu vou te passar todos os macetes para você detonar lá na frente depois a segunda fase. Lá na frente a gente vai conversar sobre o famoso CCPA, CCPE e TP. Quem fez comigo segunda fase, CCPA, CCPE e TP, destruiu na peça, ok? São aprovados, estão com a vermelhinha na mão. Então vamos lá. Nós estamos nos preparando agora para a primeira fase e eu quero te mostrar como a banca FGV ela tem trazido as questões de direito penal. Você não pode se esquecer que a banca FGV não vai te perguntar um conceitinho de direito penal, o que é concurso de crimes, o que é concurso de pessoas, o que é crime impossível. Negativo. A banca FGV, ela vai te trazer um caso do mundo real. É como se uma pessoa entrasse no seu escritório e fizesse uma consulta. No seu escritório de advocacia, você é advogada, você é advogado criminalista. É como se uma pessoa entrasse no seu escritório e fizesse uma consulta. E aí nós temos as alternativas. Então vejam, nós temos que trabalhar em cima de casos concretos, aplicar a nossa teoria à prática. Se você esteve comigo durante o nosso curso regular aqui no Saraiva Prova, você vai tirar de letra essas questões. Eu tenho certeza disso. Vamos juntos então? Vamos começar o enfrentamento das nossas questões de direito penal? Vamos para a tela, por favor. Olha lá. Direito penal, vamos começar a análise do direito penal, resolução de questões, primeira questão. Esta aqui caiu no 23º, ela diz respeito a aberratio ictus. Nós escrevemos aberratio com o T e pronunciamos com o som do C, aberratio ictus. O que é aberratio ictus antes de mais nada, hein? O que é aberratio ictus? Então você tem que começar a compreender estes institutos. A aberratio ictus está no artigo 73 do Código Penal. Sabe o que é aberratio ictus? É o erro de pontaria. Aberratio ictus é o erro de pontaria. Você não pode confundir erro de pontaria, erro na execução, aberratio ictus, com erro sobre a pessoa. O erro sobre a pessoa, mas isso nós vamos fazer depois. Vamos compreender aqui o que diz a banca FGV e depois nós vamos ver se nós resolvemos efetivamente com aberratio ictus ou não. Coloque na tela. Olha só. A primeira questão diz assim: o Pedro, jovem rebelde, sai à procura de Henrique, 24 anos, seu inimigo, com a intenção de matá-lo, vindo a encontrá-lo conversando com uma senhora de 68 anos de idade. Então você tem que começar a marcar no dia da sua prova aquilo que é relevante na questão. A primeira é, ele tem a intenção de matar, com a intenção de matá-lo. Pessoal, se há intenção de matar, nós já sabemos que a resposta ela vai passar por homicídio, consumado ou tentado conforme o caso. Se tem intenção de matar, é homicídio. Outra questão relevante no enunciado aqui diz respeito à idade daquela senhora. A senhora tem 68 anos de idade, portanto é idosa. Idoso, 60 ou mais anos. Artigo 1º do Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003. Ok? Na tela. Vamos lá então. O Henrique, ele tem 24 e ele está conversando com uma senhora de 68. O Pedro, que quer matar, saca sua arma regularizada e cujo porte era autorizado. Veja, a banca está te dizendo, não tem crime de porte.
não tem crime do Estatuto do Desarmamento e dispara em direção ao rival. Ao mesmo tempo, a senhora dava um abraço de despedida em Henrique e acaba sendo atingida pelo disparo. Bom, o Pedro disparou em direção a quem? O Pedro queria acertar quem? Ele queria acertar o rival, diz a questão. Ele dispara na direção do rival, diz a questão. Mas ele, por erro de pontaria, acerta uma senhora de 68 anos de idade que abraçava o inimigo naquela oportunidade. Põe na tela de novo, olhem só. O que diz ali? Ao mesmo tempo, a senhora dava um abraço de despedida em Henrique e acaba sendo atingida pelo disparo. Henrique, que não sofreu qualquer lesão, tenta salvar a senhora, mas ela falece. Diante da situação narrada, em consulta técnica solicitada pela família, deverá ser esclarecido pelo advogado que a conduta de Pedro, de acordo com o Código Penal, configura. Então você tem que lembrar. Nós temos o A, que quer matar o B. O A dispara contra o B com ânimos necandi. Ânimos necandi é dolo de matar. O A dispara para matar o B, mas por erro de pontaria acerta o C. Isto é aberratio ictus. Isto é o erro na execução. Isto é o erro de pontaria. Como é que o artigo 73 manda que nós resolvamos a questão neste caso? Nós vamos levar em conta as condições ou qualidades pessoais da pessoa visada. As condições ou qualidades pessoais da pessoa visada, não as da pessoa atingida, mas as da pessoa visada. Isto significa, ponha na tela, que o gabarito, ele é o seguinte, acompanhem comigo. Olha lá o gabarito comentado. A resposta à questão passa pela compreensão do Instituto da aberratio ictus. Conforme o artigo 73 do Código Penal, abre aspas, quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 deste Código. Fecha aspas. Existe crime de homicídio doloso consumado, já que houve a morte da idosa. No entanto, com fundamento no artigo 73 do Código Penal, devem ser consideradas as condições ou qualidades pessoais de Henrique, que possui 24 anos de idade, razão pela qual não incide a agravante prevista no 612H do Código Penal, contra maior de 60. Então veja, nós temos que levar em conta as condições ou qualidades pessoais da pessoa visada, não as da pessoa atingida. Veja que o artigo 73 do Código Penal faz referência ao 20, parágrafo 3º, que traz o erro sobre a pessoa. Então você tem que lembrar, é uma questão que eu sempre bato em sala de aula, bato nas nossas revisões, aqui mesmo na nossa maratona. A diferença entre a aberratio ictus, que é o erro de pontaria, para o erro sobre a pessoa. No erro sobre a pessoa, o agente não erra a pontaria. Ele confunde a vítima com outra. Por quê? Porque são parecidas, porque está escuro, porque tem uma névoa, porque ele se confundiu, mas ele não errou a pontaria. Então, se ele acerta a pessoa errada porque ele confunde a vítima com outra, não é aberratio ictus. É erro sobre a pessoa. Artigo 20, parágrafo 3º. Agora, se o agente não confunde a vítima com outra, mas erra a pontaria, é o caso da questão. Vejam, o A, ele quer matar o B. Ele não confunde o B contra a pessoa, ele atira contra o B, só que por erro de pontaria acerta o C. Bom, nos dois casos, a solução é a mesma. Só que no erro de pontaria é o 73 e no erro sobre a pessoa é o 20, parágrafo 3º. Nos dois casos, o sujeito responde como se tivesse acertado a pessoa visada, não a atingida. Ok? É por isso que neste caso não incide agravante contra idoso. Coloca na tela para mim. Matamos a primeira, vamos para a segunda, que diz respeito ao concurso de pessoas. Esta aqui caiu no 23º e diz: Rafael e Francisca
combinam praticar um crime de furto em uma residência onde ela exercia a função de passadeira. Decidem, então, subtrair bens do imóvel em data sobre a qual Francisca tinha conhecimento de que os proprietários estariam viajando, pois assim ela tinha certeza de que os patrões, de quem gostava, não sofreriam qualquer ameaça ou violência. Então, comece a marcar aquilo que interessa na questão. Você vai pegar e vai sublinhar, não tem problema nenhum. A dona Francisca quer furtar? Quer furtar. Mas ela quer machucar os patrões? Não, ela gosta dos patrões. Está expresso no enunciado que ela não quer violência contra os patrões. Isto é muito importante, porque nós temos concurso de pessoas aqui para a prática de um furto. Mas o que acontece na sequência? Põe na tela para mim. Olha lá. Então, não sofreriam qualquer ameaça ou violência. No dia do crime, enquanto Francisca aguarda do lado de fora, Rafael entra no imóvel para subtrair bens. Ela, porém, percebe que o carro dos patrões está na garagem e tenta avisar o fato ao comparsa para que este saísse rápido da casa. Todavia, Rafael, ao perceber que a casa estava ocupada, decide empregar violência contra os proprietários para continuar subtraindo mais bens. Descobertos os fatos, Francisca e Rafael são denunciados pela prática do crime de roubo majorado. Considerando as informações narradas, a advogada ou o advogado de Francisca deverá buscar. Bom, o que nós temos nesta questão? Nós temos concurso de pessoas. Duas pessoas estão ajustadas, duas pessoas estão conluiadas para a prática de um determinado crime. Durante a prática deste crime, durante a execução deste crime, nós temos aquilo que nós chamamos em penal de desvio subjetivo de conduta. Então, um deles desvia aquele resultado que era pretendido pelos dois. O que os dois queriam? Furto. Só que o Rafael desvia aquele objetivo, que era dos dois, e acaba praticando um roubo. Bom, vamos para a teoria um pouquinho agora. No concurso de pessoas, nós temos uma teoria aplicada como regra no direito penal brasileiro. Esta teoria se chama teoria monista. A teoria monista no concurso de pessoas, ela nos diz que todos, sejam autores, coautores ou partícipes, todos respondem pelo mesmo e único crime. Repito, pessoal, todos respondem pelo mesmo e único crime. Esta é a regra no Brasil. Podem ser 2 agentes, 3, 5, 10, 1000, todos respondem pelo mesmo crime. Esta é a regra, a teoria monista. Agora, como toda regra, nós temos exceção. Como toda regra, há várias exceções. Existem exceções dualistas ou até pluralistas à teoria monista. E aqui nós temos uma exceção. Esta exceção, dentro do direito penal, ela é conhecida e é a tese defensiva que você, como advogada ou advogado da Francisca, vai utilizar. Se chama cooperação dolosamente distinta. Esta cooperação dolosamente distinta, ela está expressa no Código Penal, no artigo 29, parágrafo 2º. Se algum dos concorrentes quis, olha o dolo, quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. É isso que nos diz o Código Penal. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. A Francisca queria o quê? Furto. O Rafael queria o quê? Furto. Durante a execução do furto, o que fez o Rafael? Ele desviou e praticou o roubo. Mas a Francisca sempre quis furto. Se nós aplicássemos a teoria monista, a Francisca estava frita, pessoal, porque ela iria também para o roubo. O mesmo crime para todo mundo. Então aqui nós temos que excepcionar a teoria monista com a tese da cooperação dolosamente distinta. Artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal. Coloque na tela. Esta é a nossa tese. Vamos para o gabarito comentado? Olha lá.
De acordo com o artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal, abre aspas, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Fecha aspas. Assim, Francisca responderá por furto qualificado. Qualificado pelo concurso de pessoas, né? Porque ela praticou com Rafael. Crime que ela desejava praticar. 29, parágrafo 2º do CP. Veja, nós temos aí uma exceção à teoria monista. Porque se nós aplicássemos a regra, os dois, Francisca e Rafael, seriam processados e condenados pelo mesmo crime, que no caso é roubo. Porque na vida real só aconteceu um crime, né? Ou seja, o Rafael entrou na casa, bateu nas pessoas, subtraiu bens. É só roubo. Agora, não é justo com a Francisca, que sempre quis furto. Então a tese é da cooperação dolosamente distinta. Parágrafo 2º do 29. Furto para Francisca, furto qualificado pelo concurso de pessoas e roubo por seu Rafael. Matamos a segunda? Põe na tela para mim. Vamos à terceira questão? Olha só. 23º, Caio, Mário e João são denunciados pela prática de um mesmo crime de estupro. Artigo 213 do CP. Caio possuía uma condenação anterior definitiva pela prática de crime de deserção, delito militar próprio, ao cumprimento de pena privativa de liberdade. Já Mário possuía uma condenação anterior com trânsito em julgado pela prática de crime comum, com aplicação exclusiva de pena de multa. Por fim, João possuía condenação definitiva pela prática de contravenção penal, a pena privativa de liberdade. No momento da sentença, o juiz reconhece a agravante da reincidência em relação aos três denunciados, considerando apenas as informações narradas, de acordo com o Código Penal, os advogados dos réus. Bom, o que nós temos que saber aqui? Quem é reincidente e quem é primário? Nós temos três réus, algum deles é reincidente, então você tem que grifar no seu espelho o seguinte, coloca na tela de novo. Primeira coisa, o Caio. O Caio tem uma condenação anterior definitiva pela prática do crime de deserção, que é um crime militar próprio. Bom, pessoal, a deserção que está no CPM, Código Penal Militar, lá no artigo 187, a deserção está no CPM, é um crime militar próprio. Pois bem, você tem que saber que o nosso Código Penal, artigo 64, inciso 2º, vai dizer que não se reconhece prescrição em relação a crimes militares próprios. Então eu já sei, coloca na tela, que o Caio, ele não é reincidente. Temos depois o Mário, eu já falo sobre o Mário, ele vai estar relacionado ao artigo 63 do Código Penal, e por fim o João. O João praticou contravenção penal. Se nós temos, meus amigos e minhas amigas, uma contravenção, que foi a condenação do João, seguida de crime, porque eles praticaram estupro, né, diz o enunciado, uma contravenção seguida de crime, não tem reincidência também para o seu João. É o artigo 7º da LCP, a Lei das Contravenções Penais. Coloca na tela para mim. Nós vamos agora para o gabarito comentado, olha só. Somente Mário é reincidente, pois possui condenação anterior com trânsito em julgado pela prática de crime comum. Voltei no enunciado, observe, o Mário, ele possui uma condenação anterior com trânsito em julgado pela prática de crime comum com aplicação exclusiva de pena de multa. Pouco importa que seja uma pena de multa. O que interessa é que ele foi condenado irrecorrivelmente pela prática de crime comum. Então é claro que o Mário, ele é reincidente. O fundamento está no 63 do Código Penal. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Depois, Caio e João não são reincidentes. Caio possui condenação anterior definitiva pela prática de crime de deserção, que é delito militar próprio.
De acordo com o artigo 64, inciso 2º do Código Penal, abre aspas, para efeito de reincidência não se consideram os crimes militares próprios, fecha aspas. E no que se refere a João, verifica-se que possui condenação definitiva pela prática de contravenção penal. E conforme o artigo 7º da LCP, Lei das Contravenções Penais, abre aspas, verifica-se a reincidência quando o agente pratica uma contravenção, depois de passar em julgado a sentença que o tenha condenado, no Brasil ou no estrangeiro, por qualquer crime, ou no Brasil, por motivo de contravenção. Ou seja, se o agente foi condenado definitivamente por contravenção e depois vem a praticar crime, não há reincidência. Não há reincidência. Se nós temos condenação por contravenção, seguido de crime. E ali a questão fala em estupro, que é crime. Estupro não é contravenção. Então, sumário é reincidente. Joia? Vamos para a próxima? Ponha na tela, por favor. A próxima quarta questão, ela diz respeito a concurso de crimes. Olha só. O Pedro, quando limpava sua arma de fogo, devidamente registrada em seu nome, que mantinha no interior da residência sem adotar os cuidados necessários, inclusive o de desmuniciá-la, acaba acidentalmente por dispará-la, vindo a atingir o seu vizinho Júlio e a esposa deste, Maria. Então vamos com calma. O que nós temos até agora? Nós temos o A, que acidentalmente dispara e acaba acertando o B e o C. Nós temos uma conduta gerando dois resultados. Coloca na tela. Depois, o Júlio faleceu em razão da lesão causada pelo projétil e Maria sofreu lesão corporal e debilidade permanente de membro. Preocupado com sua situação jurídica, Pedro o procura para, na condição de advogado, orientá-lo acerca das consequências do seu comportamento. Na oportunidade, considerando a situação narrada, você deverá esclarecer, sob ponto de vista técnico, que ele poderá vir a ser responsabilizado pelos crimes de... Vamos lá. O A, ele queria acertar o B e o C? Não. Houve um acidente. Portanto, você já sabe que nós temos aqui comportamento culposo, não intencional, culpa. O A, por culpa, acertou o B e o C, mata um e fere o outro. Uma conduta, dois resultados que não são desejados, afinal de contas nós temos culpa, um resultado é morte, homicídio culposo, o outro é lesão, lesão culposa. Qual é a espécie de concurso de crimes? Uma conduta, dois ou mais resultados? Concurso formal, artigo 70 do Código Penal. Coloca na tela para mim. Vamos analisar agora o gabarito comentado? Olha lá. Pedro praticou o homicídio culposo e lesão corporal culposa em concurso formal de crimes. Artigo 70 do Código Penal, o qual pressupõe unidade de conduta e pluralidade de resultados. Bom, vamos lembrar que o concurso de crimes pressupõe que nós saibamos antes os sistemas de aplicação da pena. Nós temos o cúmulo material de um lado e a exasperação do outro. Pelo sistema do cúmulo material, nós vamos somar todas as penas. Pelo sistema da exasperação, o juiz toma uma pena, a mais grave se diversas, qualquer delas se idênticas, e vai exasperá-la de um percentual que está na lei. Então vamos lá, o que nós temos aqui na questão? Nós temos o A disparando acidentalmente e produzindo dois resultados. O A dispara acidentalmente e mata o B e fere o C. Então eu não tenho penas idênticas lá na frente, porque eu tenho homicídio culposo e lesão culposa. Se nós temos uma conduta com dois resultados, eu vou pegar a regra do concurso formal próprio ou perfeito, porque não há desígnios autônomos. O concurso formal é próprio ou perfeito, por quê? Porque o A não tem dolo em relação aos resultados. É como se fosse um acidente de trânsito. Seria a mesma coisa. Vá que no dia 18 venha um acidente de trânsito.
Então, por exemplo, o A fura o sinal vermelho, bate no carro do B. Onde está o B, o C e o D? Ele mata uma pessoa e fere duas. Ele queria os resultados? Não. Houve culpa, não houve intenção. Isto é o concurso formal próprio ou perfeito. O juiz pega uma pena a mais grave. Uma pessoa morreu, então é a pena do homicídio culposo. E vai exasperá-la de um certo percentual que está na lei. O artigo 70, caput do Código Penal, diz que este aumento é de 1/6 até a metade, conforme o número de crimes. Joia? É por isto, coloque na tela, que nós temos então o homicídio culposo mais a lesão culposa em concurso formal. Ou seja, o juiz vai pegar a pena do homicídio culposo e vai exasperá-la. É assim que vai funcionar na prática. Depois, nós temos a quinta questão ainda a respeito do concurso de crimes. Esta aqui caiu no 25º, olhem só. O Juarez, com a intenção de causar a morte de um casal de vizinhos, aproveita a situação em que o marido e a esposa estão juntos, conversando na rua, e joga um artefato explosivo nas vítimas, sendo a explosão deste material bélico a causa eficiente da morte do casal. Bom, muito cuidado, porque agora muda de figura. Porque agora o A quer a morte das vítimas. É diferente da questão anterior, onde nós tínhamos culpa. Nós tínhamos não intenção. Agora nós temos intenção. O A quer a morte do B e do C, a morte do casal. O que o A faz? Uma conduta, jogar a bomba, causa 2 resultados. Uma conduta, 2 resultados. Isto também é concurso formal. Só que agora os resultados são desejados. Eles são buscados a partir de desígnios autônomos, dolos autônomos. Isto significa que o concurso formal agora é impróprio ou imperfeito. Coloca na tela para mim. Olhem de novo então. O A, que é o Juarez, com a intenção de causar a morte de um casal de vizinhos, o B e o C, aproveita a situação em que o marido e a esposa, o B e o C, estão juntos, conversando na rua, e jogam um artefato explosivo nas vítimas, sendo a explosão deste material bélico a causa eficiente da morte do casal. Apesar de todos os fatos e a autoria restarem provados em inquérito encaminhado ao MP, com o relatório final de indiciamento de Juarez, o promotor de justiça se mantém inerte em razão de excesso de serviço, não apresentando denúncia no prazo legal. Depois de vários meses com a omissão do promotor de justiça, o filho do casal falecido procura o advogado da família para adoção das medidas cabíveis. No momento da apresentação de queixa em ação penal privada subsidiária da pública, o advogado do filho do casal, sob ponto de vista técnico, de acordo com o Código Penal, deverá imputar a Juarez a prática de 2 crimes de homicídio em, olhem o gabarito comentado, a concurso formal impróprio ou imperfeito, pois Juarez, mediante uma única conduta, jogar a bomba nas vítimas, causou 2 resultados, morte de 2 pessoas, os quais foram desejados pelo agente, como eu te falei, desígnios autônomos. Bom, vamos revisar rapidamente o concurso de crimes. Alguma questão geralmente cai trazida pela FGV aqui em penal no concurso de crimes. Então, se você está com o VAD Saraiva OAB aberto aí, o famoso VAD das carinhas, você vai para o 69, 70 e 71, todos do Código Penal. O 69 traz o concurso material de crimes. O concurso material pressupõe uma pluralidade de condutas, mais uma pluralidade de resultados. Pelo menos 2 condutas, gerando pelo menos 2 resultados. Aqui, nós vamos aplicar o cúmulo material, ou seja, todas as penas serão somadas. Então é como se o sujeito, por exemplo, ele estivesse traficando drogas e logo em seguida praticando um roubo para comprar mais drogas. Nós temos tráfico e roubo em concurso material, as penas são somadas.
No artigo 70 do Código Penal, nós temos o concurso formal. Qual é a diferença para o material? No material é pluralidade de condutas mais pluralidade de resultados. Aqui no formal, não. Aqui no formal é unidade de conduta, uma, mais pluralidade de resultados. Uma conduta, uma ação ou uma omissão que causa 2 ou mais resultados. E muita atenção agora, esse é o concurso formal. Se estes resultados eles são desejados, o concurso formal é impróprio ou imperfeito, as penas são somadas. Agora, se este concurso formal ele traz resultados que não são desejados, o concurso formal é próprio ou perfeito. Aí você trabalha com a exasperação. Se os resultados não são desejados, próprio ou perfeito, exasperação. Peguem a pena do crime mais grave e aumentem de um patamar, de um percentual que está na lei, artigo 70 caput. Agora, se os resultados eles são desejados, como aqui, o A que iria matar o B e o C joga a bomba para matá-los. Se há, portanto, desígnios autônomos, os resultados são desejados, aí nós temos o concurso formal impróprio ou imperfeito. E o sistema de aplicação das penas é o do cúmulo material. Todas as penas são somadas. O direito penal é maravilhoso, né, pessoal? Porque o direito penal é a vida como ela é. O direito penal é a vida como ela é. As pessoas, mesmo as leigas em questões jurídicas, discutem direito penal todos os dias. Todos os dias nós temos o direito penal sendo discutido numa roda de conversa, no corredor da faculdade, num balcão de bar. Esse é o nosso direito penal. O direito penal é a vida como ela é. Eu quero que você venha fazer comigo a segunda fase em penal. E eu te garanto que você vai chegar confiante no dia da prova. Você vai chegar seguro no dia da prova. Você vai se lembrar dos meus macetes. O CCPA, o CCPE e o TP. Isso vai fazer você ser aprovado. É isso que eu quero. Eu quero te ver lá na frente com esta carteirinha vermelhinha na mão. Aliás, eu quero aproveitar e te lembrar que todos os dias eu posto dicas de direito penal nas minhas redes sociais, sobretudo no meu Instagram. Então vá lá, me siga no @Prof. Alexandre Salim, @Prof. Alexandre Salim. Aliás, vamos fazer a mesma brincadeira que nós fizemos quando da nossa aula de revisão? Durante algum momento da nossa revisão agora de questões de resolução, dê um print na tela. Printe a tela, ou se você está vendo pelo computador, tire uma fotinho com o seu celular. Vamos pegar um ângulo bom aqui do professor, né? E aí vocês me mandam via direct ali no Instagram. Isto faz com que nós já façamos um link aí, um vínculo, a gente começa a se falar, nós começamos a conversar, vão surgir questões, dúvidas, e eu vou te ajudar ao longo desta caminhada, ok? Dê um print na tela, mande pro @Prof. Alexandre Salim ali, pro meu direct, pro meu Instagram. E a gente vai conversando, e você vai aprendendo, e você vai recebendo as minhas dicas de direito penal, assistindo aos meus vídeos, vendo os meus posts. Combinado? Coloca na tela para mim. Nós vamos para a próxima questão, nós vamos para a questão de número 6, que fala da substituição da PPL por PRD. PPL, pena privativa de liberdade. PRD, pena restritiva de direitos. Esta aqui caiu no 24º. O Cássio foi denunciado pela prática de um crime de dano qualificado, por ter atingido bem municipal. Artigo 163, parágrafo único, inciso 3º do Código Penal. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Merecendo destaque que, em sua folha de antecedentes criminais, consta uma única condenação anterior, definitiva, oriunda, de sentença publicada 4 anos antes, pela prática do crime de lesão corporal culposa praticada na direção de veículo automotor. Bom, eu te pergunto, o Cássio, ele praticou uma impo
Opa, como é que é, professor Salim? Ah, você não foi meu aluno, né? A IMPO é a IMPO. A IMPO, a infração de menor potencial ofensivo. A IMPO, ela está no artigo 61 da Lei 9.099, a Lei do Juizado Especial Criminal, a Lei do GECRIM, 9.099 de 95. O que são as infrações de menor potencial ofensivo? 1. Todos os crimes com pena máxima até 2 anos. E 2. Todas as contravenções. Em relação às contravenções, não interessa nem a pena. Se é uma contravenção, é uma IMPO. E os crimes com pena máxima que não supere 2 anos. Então eu te pergunto, isso é muito importante por quê? Porque nós temos que saber se o Cássio ele vai receber ou não os benefícios da 9.099. O Cássio, ele praticou uma IMPO? Põe na tela. Não, não praticou. Olha lá. O Cássio praticou dano qualificado, porque contra o patrimônio público. A pena é de 6 meses a 3 anos e multa. Se a pena máxima passou de 2 anos, não é mais uma IMPO. Cuidado! Agora, olhem a pena mínima. A pena mínima é de 6 meses. Então, embora o agente não tenha praticado uma IMPO, uma infração de menor potencial ofensivo, que é regulada pela pena máxima, a pena mínima não passa de 1 ano. É de 6 meses, né? A pena mínima não passa de 1 ano. E sempre que a pena mínima não passa de 1 ano, e se estiverem presentes os demais requisitos legais, você pode trabalhar com a chamada suspensão condicional do processo. O sursis processual, que está na Lei 9.099, agora no artigo 89. A suspensão condicional do processo, que pressupõe pena mínima não superior a 1 ano. Combinado? Na tela, vamos seguir com a questão. Depois, ao final da instrução, o Cássio confessa integralmente os fatos, dizendo estar arrependido e esclarecendo que perdeu a cabeça no momento do crime, sendo certo que está trabalhando e tem 3 filhos com menos de 10 anos de idade, que são por ele sustentados. Apenas com base nas informações constantes, o advogado ou a advogada de Cássio poderá pleitear, de acordo com as previsões do Código Penal, em sede de alegações finais. Olhem o gabarito comentado. Como eventual condenação não poderá ser superior a 4 anos, já que o crime em exame tem pena máxima de 3 anos e não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Artigo 44, inciso 1º do Código Penal. Ademais, o réu não é reincidente em crime doloso. Artigo 44, parágrafo 2º do Código Penal, não havendo impedimento para a concessão do benefício. Então veja, dentre as alternativas que foram trazidas pela banca FGV, este é o gabarito. Você, como advogado, vai buscar uma pena justa. E é isto que eu procuro transmitir aos meus alunos na segunda fase. Nem tudo se resolve dentro da teoria do crime, porque o sujeito chega numa segunda fase, uma ansiedade para quebrar o crime. O fato é atípico, ou não há ilicitude, ou não há culpabilidade. Eu quero destruir o crime. Calma! Às vezes não dá. Às vezes o crime existe, o fato é típico, o fato é ilícito, o fato é culpável. E aí o seu trabalho como advogado ou advogada criminalista é buscar a pena justa. Muitas vezes esta é a sua vitória nos autos. É isso que nós buscamos aqui na questão também. A substituição da pena privativa de liberdade, 6 meses até 3 anos, né, por pena restritiva de direitos, ok? As famosas penas alternativas. Coloca na tela. Vamos para a próxima, vamos para a 7ª questão. Olha lá. Aplicação da lei penal no tempo. Esta aqui caiu no 24º. A dona Bárbara, nascida em 23 de janeiro de 99,
No dia 15 de janeiro de 2017, decide sequestrar o Felipe por 10 dias para puni-lo pelo fim do relacionamento amoroso. No dia 16 de janeiro de 2017, efetivamente restringe a liberdade do namorado, trancando-o em uma casa e mantendo consigo a única chave do imóvel. Coitado do seu Felipe, né? 9 dias após a restrição da liberdade, a polícia toma conhecimento dos fatos e consegue libertar o Felipe, não tendo assim se realizado, em razão de circunstâncias alheias, a restrição da liberdade por 10 dias pretendida por Bárbara. Então o Felipe fica em poder da dona Bárbara por 9 dias. Bom, muita atenção agora. Por quê? Nós temos que contar a partir do 16, 9 dias. Vamos contar juntos? Isso é importante para a questão. Olhem só, põe na tela de novo. Foi no dia 16, né? No dia 16, ela consegue restringir a liberdade do ex-namorado. O ex-namorado fica privado da liberdade dele por 9 dias. Então, começou no 16, né? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. O Felipe fica até o 25 preso, trancado no imóvel. Muito bem, vamos seguir com a questão. Considerando que no dia 23 de janeiro de 2017 entrou em vigor lei nova mais gravosa, opa, para tudo. Veja só, isso é muito importante. O Felipe, ele fica privado da liberdade até o 25, mas no 23, antes, portanto, de o Felipe ser solto, entra em vigor uma lex gravior. Entra em vigor uma lei nova mais gravosa, uma lex gravior. E todo o âmago da questão é saber, você aplica a lei do tempo em que o Felipe foi colocado no cativeiro lá atrás? Ou a lei nova que entra em vigor enquanto o Felipe ainda estava no cativeiro? Coloca na tela. Seguimos com a leitura. Considerando que no dia 23 de janeiro de 2017 entrou em vigor uma nova lei mais gravosa, alterando a sanção penal prevista para o delito de sequestro simples, passando a pena a ser de 1 a 5 anos de reclusão e não mais de 1 a 3 anos, o MP ofereceu denúncia em face de Bárbara, imputando-lhe a prática do crime do artigo 148 do Código Penal, sequestro e cárcere privado, na forma da legislação mais recente, ou seja, aplicando-se, em caso de condenação, a pena de 1 a 5 anos de reclusão. Diante da situação hipotética narrada, é correto afirmar que o advogado de Bárbara, de acordo com a jurisprudência do STF, deverá pleitear. E agora? O que você tem que saber antes de mais nada? De acordo com a jurisprudência do STF, por quê? Porque é uma súmula. Você tem que anotar aí a súmula 711 do STF. Esta súmula vai nos dizer que, se nós temos crimes continuados ou crimes permanentes, o que são crimes continuados? São aqueles que estão lá no artigo 71 do Código Penal. O artigo 71 do Código Penal, que fala em uma pluralidade de condutas, em uma pluralidade de crimes da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar, modo de execução. E a jurisprudência complementa, e com unidade de desígnio. Esse é o crime continuado, artigo 71 do Código Penal. E o que é o crime permanente? O crime permanente é aquele cuja consumação se prolonga no tempo. Repito, o crime permanente é aquele cuja consumação se prolonga no tempo. A questão, ela fala em sequestro e cárcere privado. Artigo 148 do Código Penal. É um crime permanente. O que você tem que cuidar? Se a lei nova, ainda que mais gravosa, entra em vigor antes de cessar a permanência, aplique a lei nova mais gravosa. Aplique, é o que diz a súmula. No caso da Bárbara e do Felipe, quando cessou a permanência? Quando o Felipe foi resgatado, que foi no dia 25. Só que a lei nova entra em vigor no 23, antes de cessar a permanência. Aplique a lei nova, ainda que mais gravosa.
Põe na tela. Olhem o gabarito comentado. O crime previsto no artigo 148 do Código Penal, sequestro de cárcere privado, é permanente, razão pela qual a sua consumação se prolonga no tempo. Será aplicada a lei mais grave, por força da súmula 711 STF. Como a pena mínima não passa de 1 ano, é cabível o benefício da suspensão condicional do processo, que é o sursis processual, previsto no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Tá lá. Foi exatamente o que eu te falei na questão anterior. Quando os crimes eles têm pena mínima, e esta pena mínima que não passa de 1 ano, é em tese possível a suspensão condicional do processo. Como é que nós fazemos na prática? Você sabe que eu sou promotor criminal. Eu sou promotor criminal há quase 20 anos no Rio Grande do Sul. Hoje eu trabalho em um órgão especializado que investiga e acusa prefeitos pela prática dos mais diversos crimes. É exatamente isso, pessoal. Hoje o meu trabalho é caçar corrupção, tá? Muito bem. Quando nós temos crimes com pena mínima não superior a 1 ano, e se estiverem presentes outros requisitos que estão no artigo 89 da 9.099, o réu, ele não pode estar sendo processado por outro crime, ele não pode ter sido condenado por outro crime, devem estar presentes os requisitos do sursis da pena, artigo 77 do Código Penal. Neste caso, é possível a suspensão do processo. Então eu te dizia, como é que nós fazemos na prática? Nós, promotores, nós denunciamos e lá no fim da denúncia oferecemos a suspensão do processo. O sujeito, então, se aceitar, na presença do advogado, o processo fica pendurado, suspenso, por 2 a 4 anos. Se ao final deste prazo, que é o período de prova, ele não praticou nenhum crime, nenhum fato que viesse a revogar o benefício, ele tem extinta a punibilidade. Ele não é nem condenado e nem absolvido. É extinta a punibilidade e ele fica sem antecedentes. É um belo benefício, tá? Coloque na tela. Então veja, nós temos a aplicação da lei mais grave por força da súmula 711 e temos ainda o sursis processual porque a pena mínima não passa de 1 ano. 8ª questão. Esta aqui caiu no 26, hein? No 26º. O Jorge foi condenado definitivamente pela prática de determinado crime e se encontra em cumprimento dessa pena. Ao mesmo tempo, o João respondia a uma ação penal pela prática de crime idêntico ao cometido por Jorge. Durante o cumprimento da pena por Jorge e da submissão ao processo por João, foi publicada e entrou em vigência uma lei que deixou de considerar as condutas dos dois como criminosas. Ao tomarem conhecimento da vigência da lei nova, João e Jorge o procuram como advogado para a adoção das medidas cabíveis. Com base nas informações narradas, como advogado de João e de Jorge, você deverá esclarecer que... Bom, muita atenção. Você tem o A e você tem o B. Um deles está sendo processado. O outro já foi condenado definitivamente. Entra em vigor lei nova que diz não é mais crime o fato pelo qual o A está sendo processado, o fato pelo qual o B ele foi condenado. Não é mais crime. A isto, minhas amigas e meus amigos, nós damos o nome de abolício criminis. A abolício criminis, como o próprio nome diz, é a abolição do crime. A abolício criminis é uma causa extintiva da punibilidade que está prevista no artigo 107, inciso 3º do Código Penal. A abolício criminis é uma lei nova que deixa de considerar o fato como criminoso. Bom, coloque na tela. A questão é saber se aplica aos dois, se aplica ao Jorge e ao João, se aplica só ao Jorge, só ao João. Essa é a questão. Ora, vamos direto ao gabarito comentado, porque a resposta passa pela compreensão do artigo 2º do Código Penal. De acordo com o artigo 2º do CP, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior
deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Olhem o parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então vem aqui comigo, tanto faz. A abolitio criminis, ela vai beneficiar tanto aquele que está sendo processado, quanto aquele que já foi condenado. Tanto faz. A abolitio criminis, ela anda para trás, ela retroage. É a abolição do crime. E ela vai beneficiar, ela vai alcançar todos os que estão sendo processados ou que já foram condenados por aquele crime que deixou de existir. Houve uma descriminalização. Coloque na tela, seguimos com a leitura. Diz lá. Assim, no caso de abolitio criminis, serão beneficiados tanto os agentes que estão sendo processados, o João no caso, quanto aqueles já definitivamente condenados, o Jorge no caso. No que se refere a Jorge, e conforme o referido dispositivo legal, somente cessam os efeitos penais da sentença condenatória, subsistindo, portanto, os efeitos extrapenais, como, por exemplo, a reparação do dano. Muito cuidado, a banca FGV pede isso toda hora, pessoal. A questão é a seguinte, a lei, o artigo 2º caput do Código Penal, ele diz expressamente que só cessam os efeitos penais da sentença condenatória, só cessam os efeitos penais. Portanto, não cessam os extrapenais, não cessam os civis. O que significa isto? Significa que mesmo diante da abolitio criminis, o réu continua obrigado a reparar o dano. Mesmo diante da abolitio criminis, o réu continua obrigado a reparar o dano. Só cessam os efeitos penais, não cessam os efeitos civis. Joia? Beleza, matamos mais uma, né? Coloca na tela. Vamos para a próxima. Vamos para a 9ª questão. Essa caiu no 24, hein? Olha ali o 24º. Decidido a praticar crime de furto na residência de um vizinho, João procura o chaveiro Pablo e informa do seu desejo, pedindo que fizesse uma chave que possibilitasse o ingresso na residência, no que foi atendido. No dia do fato, considerando que a porta já estava aberta, João ingressa na residência sem utilizar a chave que lhe fora entregue por Pablo e subtrai uma TV. Chegando em casa, narra o fato para sua esposa, que o convence a devolver o aparelho subtraído. No dia seguinte, João atende à sugestão da esposa e devolve o bem para a vítima, narrando todo o ocorrido ao lesado, que, por sua vez, comparece à delegacia e promove o registro próprio. Considerando o fato narrado, na condição de advogada ou advogado, sob ponto de vista técnico, deverá ser esclarecido aos familiares de Pablo e João que, bom, a primeira coisa, né? O chaveiro Pablo, ele não praticou crime, né? O chaveiro não praticou crime. Você tem que lembrar das minhas dicas a respeito do iter criminis. O que é o iter criminis? É o itinerário do crime. O iter criminis é o itinerário do crime. São as fases pelas quais passa o delito. Cogitação, preparação, execução e consumação. Regra geral, nós só punimos no Brasil atos executórios. Está expresso em lei, no artigo 14, inciso 2º. O crime é tentado quando iniciada a execução. Ele não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Nós precisamos do início da execução do crime. Não se pune cogitação, não se pune preparação, salvo alguns casos excepcionais, como, por exemplo, preparação para terrorismo. Tudo bem, está lá excepcionalmente, no artigo 5º da Lei 13.260, a Lei Antiterrorismo. Agora aqui não. O Pablo Chaveiro fez uma chave. Ele ficou em sede de atos preparatórios. Não punam o Pablo. Coloca na tela. Mas, e o seu João, hein? E o seu João?
O seu João consumou o furto? Porque ele devolveu no dia seguinte. Consumou ou não consumou? Teoricamente, pessoal, nós falamos aqui, olha a minha revisão na maratona. Nós falamos aqui na teoria da apreensio ou da amócio. A gente escreve amotio com T, né? Esta é a teoria utilizada pelos tribunais superiores, pelo STF e pelo STJ, para explicar a consumação do furto e do roubo. Aliás, no roubo tem até súmula. A súmula 582 do STJ. Mas a fundamentação teórica é a mesma. A única diferença é que no roubo tem violência ou grave ameaça. E no furto não. O que nos diz este marco teórico, teoria da apreensão ou da amócio? Que a consumação do furto se dá com a inversão da posse do bem. No momento em que a coisa sai da posse da vítima, ingressa na posse do agente. Consumação. Ainda que a posse não seja mansa e pacífica, pouco importa. Ainda que a posse não seja desvigiada, pouco importa. Ainda que seja por breve espaço de tempo, pouco importa. Ainda que haja perseguição ao agente, pouco importa. Inverteu a posse e consumou. E aqui é claro que ele inverteu. Ele só devolveu no dia seguinte. Então esse carinha aqui, o seu João, ele praticou furto consumado. Ele em tese vai ser condenado. Só que ele pode ser beneficiado pelo arrependimento posterior, que está no 16 do Código Penal. Põe na tela para mim. Olha lá. Gabarito comentado. João responderá por furto simples, claro, né? Não houve emprego de chave falsa. Embora ele tenha feito a chave, ele não empregou a chave. A porta estava aberta. Devendo incidir o arrependimento posterior previsto no artigo 16 do Código Penal. Abre aspas. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. O Pablo, que é o chaveiro, né, não responderá pelo crime patrimonial, já que não praticou atos executórios do delito de furto. Então o João vai ser condenado por furto simples, mas vai incidir esta causa de redução da pena chamada arrependimento posterior. Cuidado, porque é até o recebimento da denúncia. Mas aqui se enquadra, né? Porque foi no dia seguinte ao furto. Então é claro que foi antes do recebimento da denúncia. Joia? Vamos à nossa última questão desta grande revisão de penal? Coloca na tela para mim. Esta é a nossa 10ª questão. Ela caiu no 25, hein? Olha o 25º. A Laura, nascida em 21 de fevereiro de 2000, é inimiga declarada de Lívia, nascida em 14 de dezembro de 99, sendo que o principal motivo da rivalidade está no fato de que Lívia tem interesse no namorado de Laura, estas meninas brigando pelo rapaz aí, né? Durante uma festa em 19 de fevereiro de 2018, só uma questão, hein? Vamos lá. Que dia nasceu a Laura? 21 de fevereiro de 2000. Que dia foi a festa? 19 de fevereiro de 2018. A pergunta que eu te faço é: a Laurinha, ela já era imputável, hein? A Laurinha já tinha 18? Negativo, é aqui que eles queriam te pegar. Põe na tela de novo, olhem só. A Laurinha nasceu no dia 21 de fevereiro, mas a festa foi no 19 de fevereiro. A dona Laurinha estava às vésperas do aniversário de 18, mas não tinha 18. Ela ainda tinha 17. Ela ainda era inimputável, pois a Laurinha vem a saber que Lívia anunciou para todos que tentaria manter relações sexuais com o referido namorado. Soube ainda que Lívia disse que, na semana seguinte, iria desferir um tapa no rosto de Laura, na frente de seus colegas, como forma de humilhá-la. Diante disso, para evitar que as ameaças de Lívia se concretizassem, a Laura, durante a festa, foi na festa quando ela tinha 17, desfere facadas no peito de Lívia, mas terceiros intervêm e encaminham Lívia diretamente para o hospital. 2 dias depois, a Lívia vem a falecer em virtude dos golpes sofridos. Descobertos os fatos, o MP ofereceu denúncia em face de Laura pela prática do crime de homicídio qualificado.
Confirmados integralmente os fatos, a defesa técnica de Laura deverá pleitear o reconhecimento da... Ô, seu MP, o meu coleguinha ali pisou na bola. A Laurinha não pode ser denunciada. Por quê? Porque ela é adolescente infratora ao tempo do fato. A tese que você vai pleitear ali é da inimputabilidade. A Laurinha não tem 18, ela não pode ser denunciada. O adolescente infrator, que vai ser responsabilizado, mas ele é representado e não denunciado. Não se pede pena, mas aplicação de medida socioeducativa. Esta é a tese, coloca na tela, a tese que está no Código Penal e na Constituição Federal. A Laura nasceu em 21/2/2000. Portanto, era menor de 18 ao tempo do fato, que foi no 19/2/2018. Conforme o 27 CP, os menores de 18 são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. É também o disposto no artigo 228 da Constituição Federal. Pessoal, que felicidade estar aqui com cada um de vocês. Que felicidade poder contribuir para que esta galera querida e bonita seja aprovada na prova. Nós estamos juntos. Você me siga lá no Instagram, @prof.alexandresalim. Tirou o print? Me manda. Se fez o print, me manda no direct. A gente vai ficar mais próximos, tá? Eu vou te ajudar nesta caminhada e vai dar certo. Ok? Te desejo, como sempre, bons estudos, uma excelente prova. A gente se encontra na segunda fase. Joia? Um beijo, pessoal, e aquele abraço!